Mas eu vou ligar você à ministração de hoje. Projeto Plenitude, nós já comentamos que serão 40 ministrações. Por que 40? 40 é profético, biblicamente, vocês sabem disso. Serão 9 temas, que terão 4, às vezes 5 ministrações, devido à importância, e serão no total 9 temas. Por que 9? Quarta-feira eu ensino. São curiosidades, de repente você pode falar, por que não 8? Por que não 10? Por que 9? Porque nesse caso, no momento que nós estamos, 9, ele é muito significativo. São 9 os dons, e Deus quer te entregar todos os dons, são 9 os dons. Dons são capacidades que Deus coloca em nós para realizar coisas, além do homem natural. E você nasceu nesse mundo, e você ficou, creio eu, 9 meses na barriga da tua mãe. Por isso você tem que amar e respeitar muito tua mãe e orar por ela. Então o 9 é profético. O 9 é profético. E nós estamos no primeiro tema. Hoje é a terceira ministração. Semana que vem, nós terminaremos esse primeiro tema. Pelo menos o tema eu vou estar batendo algumas vezes assim, persistindo, para que grave em você. Grave em você. Porque às vezes são coisas que nós não sabíamos, ou muito superficial. Então, o que eu quero trazer para você, de novo, a sua memória, é sobre o que é consciência. O que é consciência? Porque o primeiro tema, consciência. O segundo eu já posso até adiantar para você. É identidade. Identidade. São temas muito profundos, biblicamente falando. Então, o que é consciência? Consciência. Eu até dei o exemplo para vocês quando Jesus falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E eles realmente não sabiam. Não sabiam. A gente que é cristão, né, que é do lado do time de Jesus, dá raiva, né? Se você falar, se eu estivesse lá na hora, eu pegava aqueles cara de pau. Nós faríamos fazer pior do que Pedro. Pedro cortou uma orelha, nós cortávamos as duas. E Jesus não aprovou a atitude de Pedro, admirou a coragem. Pedro, tu é corajoso, meu, olha com quem você está mexendo. Mas não aprovou a atitude dele. Por quê? Porque Pedro agiu fora da consciência. Então, o que é consciência? Consciência é conhecimento que permite, que habilita o ser humano a vivenciar, isto é, viver, experimentar ou compreender aspectos, partes ou a totalidade do seu mundo interior, sua força e o seu potencial de realização. Eu já disse aqui, e eu acho que você já aprendeu e você sabe disso. O pior lugar onde o ser humano se perde é dentro dele mesmo. Pessoas que se perdem porque o ser humano, nós somos complexos. Eu não sei se você já viajou em cidade grande. Dá até medo. Porque você olha aqui e fala, meu Deus do céu. E muitas vezes nós nos perdemos dentro de nós. A pessoa quer conhecer o mundo. Nada contra. A Bíblia não diz nada contra isso. Mas melhor é você conhecer você mesmo. Quem você é e o que você é capaz. Vai lhe ajudar muito. Vai te libertar de muitas coisas. Você pode ter certeza absoluta disso. Autoimagem errada. Autoimagem destrutiva.
Como eu já disse, o doutor sempre explica, carrasco de si mesmo. Muitas vezes você tenta ser bom com os outros, mas você é carrasco de você mesmo. Está errado. Está errado. Você tem que tratar as pessoas bem, da melhor maneira possível, sem esquecer você. Sem esquecer você. Por isso, eu já citei aquela colocação. Procure conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Isso é uma coisa. Conquistar a tua liberdade, teu amor próprio. Caso contrário, será um miserável, mesmo sendo um milionário. E hoje você já abriu em Atos. Daqui a pouquinho nós já voltamos para casa abençoado. A primeira ministração, vamos ver se a gente relembra ela. Como está a sua vida hoje? É gostoso, né? Às vezes é questão de educação, tal. Bom dia, bom dia. Como é que você está? Tá. Você existe. Comece a perguntar para você também. Ei, como é que você está? Ei, como é que você está? A primeira pessoa que você se relaciona, não estou doido não, é você mesmo. E se você não se dá bem com você, coitado de quem está perto de você. Então foi como está a sua vida hoje. Semana passada nós fomos ministrados como a ministração? Quem falou aí? Isso, a verdade liberta. A verdade liberta. E hoje vamos lá. Leia comigo Atos 9, do 10 ao 16. E segura na cadeira. Fica em espírito de oração. Vamos lá, Atos 9, começa no 16. Jesus falando para um camarada, para um discípulo chamado Ananias. 16. E eu, Jesus, e eu lhe mostrarei. Opa, não é esse não. Ah, não. Começando no 10. Volta. Põe os olhos no 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, sapatinho de fogo. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava em um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias ao Senhor: tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos e em Jerusalém? E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Presta atenção no 16, que é o último. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Você tem força de dizer amém? Então pode orar. Faça a tua oração.
Peça que o Espírito Santo venha ministrar o teu coração, um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pai, obrigado por essa palavra. Pedimos agora que o teu Espírito venha ministrar os nossos corações, Pai, e a nossa mente. Que sejamos, ó Deus, aproximados do Senhor e da tua plenitude, através do teu Espírito e da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Terceira ministração, você que está anotando, pode anotar, principalmente os rema, o nome da ministração, os versículos. Chegamos finalmente à terceira ministração do tema consciência. Consciência. É muito importante você conhecer quem você é. Consciência. O tema de hoje, não se escandalize, tá? Você viu a última fala de Jesus aqui? Eu vou reler. Não é para te assustar não, mas o Espírito Santo mandou ler. 16. Jesus falando, e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Se você está dizendo que o evangelho é fácil de viver, talvez você está vivendo um evangelho sem cruz. Agora há pouco mesmo eu conversava com o discípulo Alisson, dizendo o seguinte: no ministério tem muitas coisas que você faz que você não queria fazer, mas tem que fazer. É quase como uma imposição. Quando Jesus conversa com Pedro, ressurreto, lá em João 21:18, e vocês conhecem lá do tu me amas, sim Senhor, tal, aí Jesus fala para ele a seguinte colocação: Pedro, quando você era mais novo, você vestia a ti mesmo, você ia para onde você queria, você escolhia o lugar que você queria ficar, permanecer, você escolhia. Quando fores mais velho, vão cingir você, ou seja, vão te vestir. Você já não vai escolher mais a tua roupa. Alguém vai escolher a roupa para você. E vão te levar para um lugar que você não quer ir. Lá você vai me glorificar. E se você for curioso e não conhece, você vai lá e lê e você vai entender por que Jesus falou isso para ele. O tema de hoje, ele é bem forte. Pode doer, mas não fuja do processo. Entre um comprimido via oral e uma injeção, pergunta para a pastora Wanda qual que faz o efeito mais rápido, que ela responde para vocês. E ela responde também aquele que dói mais. Aquele que dói mais. Porém o efeito é mais rápido. Pode doer. Eu sinto até vontade de falar a próxima ministração, mas não vou falar. Pode doer, mas não fuja do processo. Não fuja do processo. Só existe plenitude na nossa vida quando temos clareza de quem nós somos. Você já aprendeu isso, não aprendeu? Existe plenitude na nossa vida quando temos clareza de quem nós somos. Assim também, só vive o propósito quem suporta o processo. Essa palavra processo, ela é muito profunda. Eu já lembrei aqui uma vez, é uma coisa que todo mundo viu. Se você sempre viveu na cidade, pode ser que você não tenha visto uma lagarta num pé de planta, ou bicho feio, ou rastejando pelo chão. Bicho feio. E em um determinado tempo, ela encontra um lugar, se para, se forma um casulo em volta dela, e você sabe o processo que um dia ela se torna uma linda borboleta. É muito difícil alguém falar, olha que borboleta feia. Todo mundo fala, olha que borboleta linda, toda colorida, voando nas flores. E borboleta gosta de flor, tá? O contrário de mosca. E a lagarta, para virar borboleta, pastor Marcos, ela não precisa de um milagre. Ela precisa de um processo.
Porque muitas vezes os milagres é um processo na nossa vida. Então, pode doer, mas não fuja do processo. Não fuja do processo. Então, só vive o propósito quem suporta o processo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Versículo 16: e eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu acho que não tem ninguém daqui que não ama o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo foi mais longe do que os outros apóstolos que andaram diretamente com Jesus. Mas digo também que o apóstolo Paulo sofreu bem mais do que todos os outros apóstolos. Todos os outros apóstolos. Evangelho sem cruz é evangelho sem poder e sem história. Eu não aceito o evangelho que não tenha cruz. Eu não aceito o evangelho que não me leve a ter um compromisso real e verdadeiro com Deus. A graça que não muda a minha vida também não tem poder para salvar a minha vida. A nossa vida precisa ser mudada. O sofrimento momentâneo, fica firme, se você quiser dar glória pode, viu? O sofrimento momentâneo do reino é momentâneo. Paulo não viveu 100 anos. Paulo morreu antes dos 100 anos. Mas eu tenho certeza, como ele mesmo escreve, terminei a carreira, guardei a fé, e a minha coroa está na mão de Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Terminei a carreira e guardei a fé. Quero profetizar que você vai terminar a sua carreira em fé. Você vai terminar a sua carreira. Nós um dia vamos terminar como vencedores, não como derrotados. E se você é essa pessoa, você pode dar um aplauso a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando fala de sofrimento, nós já ficamos meio que travamos, né? Mas eu estou estudando muito para pregar isso para vocês. Olha o que você vai ouvir agora. O sofrimento momentâneo no reino de Deus escute isso, o embrião da alegria eterna. Da alegria eterna. Pode doer, mas não fuja do processo. É fácil ser crente? Não é. É fácil obedecer os princípios de Deus? Não é. Não é. Mas pode doer, mas não fuja do processo. Se você quiser marcar, a qualidade do processo é o segredo do sucesso. Onde está o segredo dos grandes campeões? No processo, no treinamento. No treinamento. O sucesso, ele advém de um treinamento. Então, a qualidade do processo é o segredo do sucesso. Eu preciso lembrar que agora o Espírito Santo me colocou na minha mente. É um versículo, eu acho que até meio pesado, mas está na Bíblia. Jeremias 48, 10. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ele não está dizendo maldito aquele que não faz nada. Por quê? Nós não podemos fugir do processo de qualidade. Às vezes, se você ainda estuda, me dá cola aí. Ok, é amigo seu, ele dá cola, estou aí, ó. Eu sempre procurei estudar e sempre tinha uns que ficavam perto de mim querendo colar de mim. Às vezes eu deixava. Mas aí um dia você vai fazer um teste na empresa. Aquele que entregava cola para você não vai estar junto com você. E aí? Você
pula no rio, não sabe nadar, gruda no camarada, ele atravessa o rio. Mas se um dia você cair sozinho e esse camarada não está junto de você, tu morre. Quando nós obedecemos e valorizamos as coisas de Deus, nós estamos primeiramente investindo em nós mesmos. Em nós mesmos. No texto bíblico apresentado anteriormente, vemos o agir de Deus na vida de um homem chamado Saulo, levando-o a um lugar de profunda dor, insegurança e medo, para que ele pudesse ser, olha só, vou devagar, o agir de Deus na vida de um homem chamado Saulo, levando-o a um lugar de profunda dor, insegurança e medo, para que ele pudesse ser apresentado a sua nova versão, a versão escolhida por Deus. Por que de todo esse sofrimento? Porque Deus estava levando Saulo a ser apresentado para a sua melhor versão, para aquela versão que Deus tinha para ele. Deus não queria um Saulo na terra, Deus queria um Paulo. Quando Deus olha para nós, Ele não quer um derrotado, um fofoqueiro, um murmurador, Ele quer um vencedor, Ele quer uma pessoa abençoada, que influencie inclusive a sua casa, a sua geração, que seja um bênção, que não deixe problema, BOs para pessoas resolver, deixa legados de vitória, deixa legados de vitória. E Deus nos está treinando para isso, para ser bênção na vida das pessoas, para ser bênção na vida das pessoas. Então ele leva Paulo a ser apresentado a nova versão, a versão escolhida por Deus, para mudar o cristianismo no mundo, para transformar-se em Paulo. Saulo, ele passou por um processo. Saulo passou por um processo. Os 12 chamados de Jesus passaram por um processo. E muitas vezes nós queremos, é aquilo que você já ouviu, começar por onde muitos estão terminando. Olha a pessoa, que alto que ela está, mas espera lá, quantos degraus? 20? Porque ela subiu os 20. E você, subiu quanto? Nenhum, e nem estou com vontade, então fica aí. Ele teve que ser literalmente jogado no chão por Jesus, ele teve que perder a sua visão. É bom você pensar aqui agora. Todos nós temos uma visão, e a pior inimiga da visão espiritual é a vista humana. A vista humana é a pior inimiga da visão espiritual. Até conversava com a auxiliadora vindo para cá, né? Falei, eu amo a palavra de Deus. Quando aquela situação do Monte Carmelo, Elias orando, horas orando, e fala o menino, olha, e nada, e vai, e nada. Até que eu olho e falou assim, profeta, tem uma nuvenzinha agora, mas é tão pequena, mas tão ridícula, que é menor do que a mão de um homem. O que é isso para tanto deserto? Faz 3 anos e meio que não cai uma gota d'água. Ali acho que não dá nem meia gota d'água. Corre, avisa o rei, porque eu já ouço o ruído de grande chuva. E a chuva veio. Aquele menino, ele tinha uma visão natural. O profeta, não só uma visão espiritual, como uma audição espiritual. Ele ouviu o barulho da chuva. Quando a chuva, agora há pouco choveu, não sei se você ouviu, que barulho lindo. A chuva faz barulho. Eu creio que esse projeto aqui, um dos pilares dele é nos aproximar de Deus, a nos tornar mais sensível ao mundo espiritual. Ao mundo espiritual. Então ele passa literalmente por um processo, foi jogado no chão por Jesus para perder a sua visão, perdendo assim, olha o que você vai ouvir agora. Imagina Saulo, perdeu a visão. Perdeu a visão dele. Cadê o carrasco? Pegava, chicoteava os outros, batia, esfregava o dedo na cara dos outros. Aí o cara vinha, passava do lado dele. Ele perdeu a visão. Perdendo a visão, Marco, ele perdeu o controle. Saulo saiu do controle dele, ele perdeu o controle. E Deus falou, eu vou te dar, mas não um velho controle, eu vou te dar um controle novo. A partir de agora, o Espírito Santo vai controlar você.
E o Espírito Santo começa então a controlar a vida de Saulo. Eu profetizo que o Espírito Santo vai começar a controlar a tua vida. Ninguém manda de mim, o Espírito Santo vai mandar. Olha só, ele perde o controle e a sua tão conhecida força e coragem, a força de Saulo, a coragem de Saulo e tal, e fazia, acontecia, cadê? Acabou. Como diz aí, já era, foi-se. Precisou ser conduzido pelas mãos de outras pessoas. Deus começa a quebrar o orgulho que cegava aquele homem. De repente o poderoso Saulo, um senhorzinho lá pegou na mão dele, e ele teve que seguir. Ele não enxergava, ele teve que seguir. Precisou ser conduzido por mãos de outras pessoas, na mais profunda dependência. Saulo dependendo do senhorzinho lá chamado Ananias, para cá. Quem dava as ordens era Saulo, mas agora Saulo, ele estava sendo apresentado para a sua melhor versão, Paulo de Tarso. Então ele é conduzido numa dependência total e passou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Já era o Espírito Santo trabalhando nele. Porque se o Espírito Santo não trabalhar em nós, obediência, jejum, oração, esquece. A carne não gosta dessas coisas não, nego, pelo amor de Deus. Tudo isso, até que Deus mandou o seu servo Ananias para mostrar-lhe o poder de Jesus para Saulo, para que as escamas humanistas saíssem dos seus olhos e ele voltasse a ver, e para que fosse cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Quando os seus olhos abrem, já não é mais aquele velho Saulo, já é o novo Paulo. Deus vai te dar uma visão nova. Você vai enxergar coisas que você não enxergava. Você vai descobrir valores que as pessoas não descobrem. Você vai andar sempre na frente e nunca atrás. Estarás por cima e não por baixo, serás cabeça e não cauda. Pode aplaudir. É a palavra de Deus de Deuteronômio dizendo: estarás por cima e não por baixo, serás cabeça e não serás cauda. Para quem que Deus está falando isso aí? Para o povo dele. O povo dele. Toda vez que vem isso, eu lembro do apóstolo René numa ministração há 20 e poucos anos atrás. Eu prefiro ser cabeça de pulga do que rabo de elefante. E vocês conhecem ele. E é uma verdade. Melhor ser cabeça do que ser cauda. É o que Deus quer fazer conosco. As escamas humanistas saíram da vida dele. Era o fim de Saulo e o começo de Paulo. Era a plenitude de Deus chegando na vida de Saulo. Era a plenitude de Deus chegando na vida de Saulo. A plenitude de Deus vai chegar na tua vida. A plenitude de Deus vai chegar na tua vida. Não é a minha plenitude que eu não tenho. A plenitude é de Deus. João 1,16, graça sobre graça, temos recebido da sua plenitude. Não tenha medo, tenha coragem. Não tenha medo, tenha coragem. Então Paulo estava sendo apresentado para a sua melhor versão, para a sua versão. Você serve a um Deus que muda nome e transforma a história. Não esqueça disso. Deus muda nome, transforma a história. Porém, esses porém que a gente tem que ficar arrepiado. Porém, só vive o propósito quem suporta o processo. É um processo. É um processo. É um processo. Leia João 16, quem foi no congresso ainda lembra da pregação do apóstolo, que foi João capítulo 6. Muitos estão indo embora. E Jesus disse o quê? Estão indo porque não são nossos, porque se fosse nosso não iria. E você quer ir embora também? Aproveita. Vai. Processo.
Hebreus 10, 36 tem na sua Bíblia. Olha o que eu vou ler para você, está na sua Bíblia. Necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, quem sabe o resto? Alcanceis a promessa. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Plenitude, diga plenitude. Se você puder marcar, foque no processo todos os dias. Foque no processo todos os dias. Não tire férias de Jesus, não. Foque no processo todos os dias. É um rema, pode marcar. Foque no processo todos os dias. Faça algo que te aproxime de um amanhã melhor. Faça algo todos os dias para que você se aproxime de um amanhã melhor. Jesus nunca disse que seria fácil, disse? Jesus nunca disse é mamão com açúcar. Ele nunca disse. Mas ele disse que seria possível. Aquele pai desesperado, e aquela situação, Jesus disse, calma, calma. Já me disseram que é impossível esse meu filho ser curado. Jesus disse, olha, impossível? Impossível não é um fato, é uma opinião de alguém. Tudo é possível ao que crê. E vocês conhecem a história, está registrada em livro de Marcos, capítulo 9, você pode ler. Podemos escolher, olha só, podemos escolher, diga eu posso escolher. Podemos escolher que Deus é maior que os nossos problemas, sim ou não? Sim. As lutas vêm, os gigantes se levantam. Davi, ele decidiu escolher que Deus era maior que Golias. O rei Saul achou que o Golias era maior do que Deus. E você já conhece a história. Então nós podemos escolher que Deus é maior do que os nossos problemas. Deus sabe que existem dias difíceis. Você acha que Deus não sabe que existem dias difíceis? Sabe. Em que pensamos, por quanto tempo ainda iremos suportar tanta coisa? Deus sabe. Mas acredite, o resultado será infinitamente maior do que o processo. O resultado será infinitamente maior do que o processo. Se você entendeu, se alegre. Valeu a lagarta ficar 10, 15 dias presa no casulo? Claro que valeu. Agora ela não rasteja mais. Agora ela não come mais areia. Agora ela senta nas flores. Agora ela é admirada. Agora ela voa. Este é o processo de plenitude de Deus na nossa vida. Fazer das lagartas borboletas que voam. Fazer de pessoas que não acreditam nem nelas mesmas a se tornar modelo de cura. Pedro tornou modelo de cura. Não olhe para o tamanho da tempestade. Não se preocupe com as condições, se estão favoráveis ou não. Não se preocupe com o tempo. Deus é o dono do tempo. O próprio Jesus disse que ninguém consegue acrescentar um dia à sua vida, com todas as nossas preocupações. Preocupação cansa. O calor não cansa? Cansa. Deixa a pessoa meio abatida. Ansiedade é pior. Ele, Deus, é quem faz todas as coisas favoráveis e acalma as tempestades. Deus tem o controle de tudo
e não tem deixado você sozinho. Você não está sozinho. Deus está com você. Não deixa o diabo tirar essa verdade da sua vida, não. Você não está sozinho, Deus está com você. Nesse processo, Jesus afirmou isso em Mateus 28:20. O último capítulo de Mateus, você pode ler depois. Olha o que Jesus disse. Ele não disse assim, olha, eu acho que eu vou estar com vocês. Certamente estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Sabe quem disse isso? Jesus ressurreto. O Senhor Jesus disse isso. A promessa para todos. Presta atenção. A promessa é para todos. A realidade para quem crê. Para quem crê. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A promessa é para todos, a realidade para quem crê. Você só precisa aprender a confiar mais. Nós precisamos confiar mais. Vai fazer muito bem para a nossa alma, para o nosso corpo. Muito nhenhenhen do nosso corpo é falta de fé. Falta de confiança naquele que nos criou, naquele que tem nos guardado, tem nos abençoado e que tem muita coisa para realizar em nós e através de nós. Todos nós estamos num processo de crescimento e transformação. Todos nós estamos num processo de crescimento e transformação. Quanto mais você bater o pé, às vezes, lembra do teu filho quando era pequeno, ou até mesmo de você quando era pequeno? Bateu o pé e falava, não vou, não quero. Quanto mais você bater o pé e reclamar, mais se repetirão, Flávio, os ciclos. Quanto mais você ficar, não vou, mais vai repetir os ciclos. Cadê aquele irmãozinho? Está lá na frente. Cadê aquela irmãzinha? Está lá na frente. E eu aqui, batendo o pé. Mas é bíblico, tá? Repetirá os ciclos. Se algo ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o tempo certo. Você pode dizer amém? Estou servindo a Deus, estou na igreja, estou ali firme. Se ainda não aconteceu, porque não é o tempo. Lembra da história de Abraão, Sara, Agar, Isaac e Ismael. Gênesis 12, 13, 14, 15, até o 17, você já resolve todo esse problema aí. A bênção de Abraão veio na hora certa. Veio na hora certa. Indo para o final já. Foi doloroso o processo de Saulo para se transformar em Paulo. Foi ou não foi? Foi. Às vezes a gente se chateia com alguém que não responde um bom dia para a gente. Você chega na igreja todo animado, você fala graça e paz, a pessoa de repente não ouviu direito, está com problema de audição, e você fala, ai que igreja, só de panelinha, falei graça e paz, nem me respondeu. Vai ler a Bíblia, gente. Paulo apanhou, era chicotada, era rejeição, era ameaça. Por isso Jesus falou, Paulo vai sofrer, mas ele foi quem ele foi, porque ele não fugiu do processo. Não fuja do processo e você vai ser o que Deus quer que você seja. Foi doloroso Saulo se transformar em Paulo. O resgate da consciência e da verdadeira identidade. O próximo assunto é identidade. O resgate da consciência e da verdadeira identidade. A verdadeira identidade daquele homem, quando também teve uma mãe e um pai. Lá no céu não era Saulo. Colocaram o nome no menino errado. Era Paulo. Era Paulo. Como o encontro, 8, 9, 10 encontro com Deus, quando o anjo luta lá com o conhecido Jacó. E Jacó dizia, eu sou Jacó. E o anjo falou, não sei, é engraçado, eu vim lá do céu, tem um livro, todos os nomes lá, eu não encontrei Jacó. Mas eu sou Jacó. Falou, não, você está com a identidade errada. 76 anos tinha o velho, só para você ter uma ideia.
76 anos vivendo com a identidade errada. Aí o anjo disse para ele: você é Israel, aquele que luta com Deus. E Israel, primeira coisa, organizou as tribos, organizou os filhos, e foi uma maravilha. Vai acontecer coisas fantásticas na tua vida. A sua consciência, a sua verdadeira identidade, aquela dada por Deus. São curiosidades. Eu aqui na terra sou conhecido por Ayrton, mas talvez lá no céu tenha outro nome. Para que a sua vida tenha um significado e você cumpra o propósito pelo qual você nasceu. O nome está muito ligado ao processo, ao propósito. Cuidado, o mundo e o seu sistema querem roubar a sua identidade e atrapalhar, inibir o seu futuro. Cuidado. Se o diabo teve coragem, ousadia de chegar em Jesus, o Filho de Deus, bem pertinho, olhar nos olhos dele e falar: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, sobe lá em cima, pula, os anjos vão te pegar no ar. Se és os filhos de Deus, dobra o teu joelhinho aí, eu vou te dar tudo para você. Se ele fez isso com o Filho de Deus, imagina com nós. Então cuidado, o mundo quer roubar a sua identidade, atrapalhar para inibir o teu futuro. O alinhamento dos seus velhos comportamentos aos novos hábitos de quem decide viver para Deus e manifestar as virtudes de Deus aqui na terra, conforme 1 Pedro capítulo 1, capítulo 2, versos 9. Que diz o quê? Vós sois a geração escolhida, sacerdócio real, vocês foram tirados das trevas para levar o meu nome e tal. Uma nova identidade. Se você quiser ler, é 1 Pedro 2, versos 1, 2 e 9. Eu acho que é bom ler isso aqui. Aí eu já estou bem adiantado aqui. O que eu quero ler para vocês? 1 Pedro, olha só que interessante, capítulo 2, o 1, o 2 e o 9. Deixando, pois, toda malícia e engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de malicidências. Malicidência é ficar falando abobrinha. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele crescerdes para a salvação. Versos 9. Vós, porém, sois geração eleita, diga, está falando de mim, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não está mais em trevas, você está em luz. Quem entendeu, diga amém. Então não fuja dos desafios e das suas responsabilidades. Um dos objetivos do projeto Plenitude é despertar em você e trazer a consciência de quem realmente você é. Esse vai ser um dos objetivos. Através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Olha só, é despertar você e trazer a consciência de quem realmente você é. Se quiser ler Gênesis 32, é o encontro de Jacó e o anjo. Assim também como aconteceu com o filho pródigo. Lembram, semana passada? Descrito em Lucas capítulo 15. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai. Esse moço percebeu que tinha se precipitado
Ele percebeu que ele tinha se precipitado. Ele também reconheceu que estava o quê? No lugar errado. Você nunca vai sair do lugar que você está, se você não admitir que você está no lugar errado. Você tem que admitir, este não é o meu lugar, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair. Estou estacionado, você não é carro? Mas caindo em si, ele recobrou, lembra, eu acho lindo isso, recobrou, ou readquiriu, a consciência do quê? Que ele tinha um pai. O mundão aí é órfão, eles não acreditam em Deus. Essa é a história. Todo mundo é filho de Deus, me engana que eu gosto. É balela, nego. Leia João, capítulo 1, versos 12. Tem condições para ser filho. Então, a consciência que ele tinha um pai, e que esse pai tinha um lugar melhor para ele. Deus tem um lugar melhor para você. E já nesse mundo aqui, quem já leu, eu vou só começar, não quero nem citar, porque agora não vou lembrar a referência. Mas, pastor Gilmar, não tem um momento em que Pedro chega para Jesus e fala assim, Pedrão era Pedrão, né? Falou, Senhor, o Senhor está falando aí que as pessoas vão ganhar, e nós? Nós deixamos a nossa casa, deixamos, não tem? Deixamos tudo, e o que vai acontecer com nós? O que Jesus disse? Já nessa vida vocês vão ganhar muito mais do que vocês tinham, e no futuro a vida eterna. Então você vai ganhar muito mais do que você pensa, sonha ou imagina. E se Deus falou para Pedro, está falando para mim e para você. Porque eu discordo 100% também essa ideia. Eu vou ser feliz quando estiver lá no céu. Eu vou ter um carro zero, eu vou ser feliz quando estiver lá no céu. Lá no céu não precisa de carro, gente. Lá a gente vai voar. Lá não vai ter combustível, não vai ter poluição, não vai ter nada disso. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai. Esse moço recobrou percebeu que tinha se precipitado e que estava no lugar errado. Mas caindo em si, ele recobrou a consciência que tinha um pai e tinha um lugar melhor para ele. A consciência faz isso. O que a consciência faz? Marca aí, é tremendo isso. Leva você à verdade. A consciência leva você à verdade. Esse moço, Urbanice, esse moço, ele não tinha um pai? Tinha. Ele não tinha um lugar melhor? Tinha. Então a consciência leva à verdade. Quando ele disse, meu pai, a casa do meu pai é melhor do que onde estou, é uma verdade. Recomeçar não é fácil, mas é possível. Recomeçar não é fácil, mas é possível. O processo às vezes é lento. Eu que o diga, né, pastora Vandinha? O meu machucadinho aqui. 103 dias para falar, ufa, um dia sem dor. 102 dias de dores. 24 horas por dia. Processo lento. Fiquei mais crente e mais agradecido por tudo que Deus fez. Mas é compensador. O processo pode doer, mas o processo sempre nos liberta, cura e abençoa. O processo de Deus liberta, cura e abençoa. Liberta, cura e abençoa. Liberta, cura e abençoa. O retorno do filho pródigo
Cadê o menino louvor? Se quiser vir tocar música de espiritual, já pode. Olhe para mim agora. Flávio. O menino se arrependeu, maravilha, né? Foi assim, Renatinho. Estalou o dedo, estava na casa do pai lá na festa. Foi um processo lento. O retorno do filho pródigo não se deu em uma hora ou em um dia. Ele se deu em um processo de longos dias. Porque a Bíblia diz que ele foi para um lugar distante. E lá não tinha avião, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha moto, não tinha nada. Era no pé mesmo. Então foi um processo lento. Não fuja do processo. Você vai viver milagre. Não se deu em uma hora e um dia, foi um processo de longos dias que envolveu. Você quer marcar? Que tremendo. Marca aí, Flávio. Que envolveu decisão. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Decisão. Envolveu arrependimento. Ele não voltou com o nariz empinado, ele voltou arrependido. Ah, mas por que se eu fosse pai, eu não aceitava esse menino, não. Aprontou e ele voltou arrependido. Perseverança e humildade. Quando esse jovem estava no fundo do poço, ele caiu em si. Significa, ele estava fora até então de si, isto é, perdido. O pecado embrutece, o pecado anestesia a nossa mente, o pecado tira o bom senso. Esse jovem se lembra do pai e da casa do pai e reconhece seu estado de degradação. Então ele toma a decisão. Você pode ver que ele não fala assim: alguém me ajude, me presta um camelo, alguém me leva para a casa de papai. Eu vou para a casa do meu pai, não sei como, mas eu vou chegar diante do meu pai. E chegou. Ele se arrepende, admite o seu fracasso. É duro às vezes admitir o nosso erro, é duro admitir o fracasso. Ele admitiu o fracasso: fracassei, pequei, errei, me afundei. E admite o seu fracasso, admite a sua precipitação, saiu de onde nunca deveria ter saído. E ele propõe, eu amei quando o Espírito Santo me disse isso, ele propõe um ponto final na escalada da sua queda. Pode aplaudir. Ele aleluia. Ele propõe um ponto final na escalada da sua queda e do seu sofrimento. Ele decide por um ponto final. E toma a decisão de voltar para a casa do pai. Em seu arrependimento. Eu amo a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo me disse isso aqui, eu falei: vivendo e aprendendo. Ele volta. Não existe exigência. Ele não exige nada. Ele não exige nada. Ele não chega cobrando. Ele não exige nada. E sim declarando penitência. Se você não sabe o que é penitência, é um dever que você tem que fazer. Ele se apresenta não mais requerendo ou exigindo nada, mas suplicando misericórdia. Ele suplica misericórdia. Ele suplica misericórdia. Ele não diz: pai, eu só fico
se o senhor me der isso, eu fico na igreja. Se o senhor não me der, eu vou embora. Ele não exige nada. Porque se tem uma coisa que ele não perdeu, ele conhecia um pouco do coração do Pai. Como disse um dia o rei Davi, melhor é cair na mão de Deus do que na mão do homem. Quando foi cobrado dele a falta, ele disse: eu prefiro cair na mão de Deus. Ele pode fazer de mim o que ele quiser, não quero cair na mão do homem. Não pensa mais em direitos, mas apenas em servir. E foi surpreendido pela atitude do Pai. Todos vocês conhecem o texto. Ganhou muito mais do que pensava, muito mais do que imaginava. Pode doer, mas não fuja do processo. É importante ser perseverante. Escute isso, já vamos orar. É importante ser perseverante, ser paciente e suportar o processo, pois é através dele que alcançamos os nossos sonhos e os nossos objetivos. Eu vou repetir: é importante ser perseverante, ser paciente, suportar o processo, pois é através dele que alcançamos os nossos sonhos e objetivos. O Projeto Plenitude propõe isso. Serão 40 semanas que vai ter esta proposta: voltarem 100% para o Pai e para a sua casa. Porque no processo, todos os dias, foque no processo, todos os dias, faça algo que te aproxime de um amanhã melhor. Foque no processo, todos os dias, faça algo que te aproxime de um amanhã melhor. Fique em pé em nome de Jesus. 5 minutos para você orar. Não perca tempo. 9h30 é a bênção apostólica. É uma regra do Espírito Santo. Eu vou cumprir. Ele sabe o que faz. 5 minutos para você orar. O filho pródigo voltou com humildade. Ore com humildade. O Pai vai te surpreender. Ele não exigiu nada, Ele não cobrou nada, Ele só pediu misericórdia. E o Pai o surpreendeu. Ele conhecia um pouquinho do coração do Pai. Deus não quer te castigar. O processo dele na vida de Saulo foi para apresentar a melhor versão de Saulo, que era Paulo. Deus quer lhe apresentar a sua melhor versão. A luta de uma noite, deixando Jacó com uma marca, mancando, não foi para doer, não foi para puni-lo, mas para apresentar a melhor versão de Jacó, que é Israel. O filho pródigo conversou com o pai. Jacó conversou com o anjo. Fale com Deus. Fale com Deus. Pode doer. Não fuja do processo. Você está sendo apresentado para a sua melhor versão. Você vai conhecer melhor a você mesmo, seu potencial, suas virtudes e suas qualidades. De repente até hoje você se vê mais defeito do que qualidade, mais fragilidade do que força, do que coragem. Pode ser um engano que o mundo cauterizou na tua mente.
é a sua família, é o estado que você nasceu, é a nação que você nasceu. Para Deus nada disso conta. O mundo é de Deus e a plenitude da terra é do Senhor. Comece a aceitar as verdades de Deus. A consciência leva você à verdade, e a verdade diz quem você é. A verdade diz quem você é. Espírito Santo, aqui estão pessoas, ó Deus, que ouviram esta mensagem. Pode doer, mas não fuja do processo. Necessitais de perseverança para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, passado pelo processo, alcanceis a promessa. Desde o momento em que o filho pródigo se arrependeu, foram longos dias de volta. Longos dias. Não sei se teve chuva, mas provavelmente foi muito mais sol do que chuva. Calor. Talvez propostas para ele parar no meio do caminho. Mas ele tinha recobrado a consciência. Eu tenho um pai, e ele tem uma casa, e eu vou chegar até ele. E ele chegou, porque ele decidiu. Foi perseverante, foi paciente e não desistiu. O processo vai te apresentar a você a sua melhor versão. Muitas vezes o engano nos inibe. O engano nos prende, a mentira cega os nossos olhos. Paulo, até então Saulo, ele fica sem visão durante 3 dias. E depois ele reconhece que foram os 3 melhores dias da vida dele. Porque ele diz: já não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aquilo que eu conhecia, toda a minha cultura, eu a tenho como um esterco para conhecer as novidades que Cristo tem para mim. E então aquele homem, muitíssimo inteligente, na ciência, mas sem nenhum pingo de consciência, porque ele perseguia os cristãos. Os bandidos ficavam soltos, e os cristãos ele queria prender. E Jesus então o questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: eu não persigo o Senhor, eu persigo esses cristãos, esses crentes. E então Jesus começa a levar Saulo a recobrar a sua consciência. E ele se torna então um dos grandes apóstolos, talvez o maior apóstolo de Jesus de todos os tempos, o apóstolo Paulo de Tarso. Deus, aqui estão teus filhos e tuas filhas. Muitos já são casados, têm filho. Muitos não se sentem um bom pai, uma boa mãe, porque de repente um filho retrucou, ou alguém falou alguma coisa, ou porque não tem condições de dar algo que o filho não tem. Se não tem condições, porque ainda não é hora dele ter aquilo, e ele vai ter que entender. Cuida dos pais, cuida das mães, cuida dos filhos, cuida daqueles pais que já estão cuidando de outras pessoas. Eu abençoo, Pai, essas pessoas que se dispuseram, como filho pródigo, decidiram estar aqui. Antes de chegar aqui, eles tinham que decidir estar aqui. Uns vieram de carro, outros de ônibus, outros a pé, não sei como, mas chegaram. E aqueles que não puderam chegar, o Senhor sabe todas as condições e situações, mas que também não fiquem de fora, Pai, de uma nova consciência, desse processo que os apresente a sua melhor versão, uma versão vencedora em todas as áreas. Eu abençoo teus filhos e as tuas filhas, e que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus e a direção e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida agora e para sempre, em o nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz.